Estes 1000 vagões de trem de Nova York foram jogados no mar entre 2001 e 2010. Longe de danificar o meio ambiente, eles deveriam na verdade salvá-lo, e o que se seguiu depois ninguém poderia esperar. No início dos anos 2000, a Metropolitan Transportation Authority, ou MTA, desativou todos os 1.300 vagões Redbird do metrô. Esses ícones do sistema de metrô de Nova York circulavam nos trilhos desde a década de 50, mas estavam finalmente sendo substituídos por um modelo mais novo. Então, o que fazer com todos esses veteranos aposentados? Normalmente, vagões de trem desativados seriam vendidos como sucata, mas isso não era possível para o Redbird, pois cada vagão era feito com amianto tóxico. Quando danificado, o amianto pode liberar fibras tóxicas no ar, e inalá-las pode levar a doenças pulmonares crônicas e até câncer. Resumindo, não é o tipo de coisa que você ia querer começar a cortar e vender para as pessoas. Limpar todos os vestígios de amianto dos Redbirds seria um processo lento e muito caro, e ainda assim ia terminar com todos os carros sendo jogados em aterros sanitários. Então, em 1999, o diretor da MTA, Michael Zakea, propôs uma solução ousada para o problema. Em vez de limpar os carros, ele sugeriu que eles simplesmente os jogassem no oceano, economizando para a MTA a impressionante quantia de 34 milhões de dólares em custos de limpeza e descarte. Mas apesar do que possa parecer, a ideia de Michael não era só pura poluição. Seu plano era usar os vagões do trem para fomentar nova vida marinha, fazendo um recife artificial. Claro, parece loucura, mas esse cara pode ter descoberto alguma coisa. Espalhadas pelo fundo do mar, você vai encontrar estruturas rochosas semelhantes a cristas, que todo tipo de vida marinha usa para proteção ou alimento. Essas cristas são chamadas de recifes e desempenham um papel fundamental no ecossistema aquático. Os melhores são chamados de recifes de corais. É onde milhares de organismos vivos chamados pólipos crescem juntos e formam aglomerados, conhecidos como corais nos recifes. Eles são tipo as florestas tropicais do oceano, porque apesar de constituírem menos de 1% do fundo do mar, sustentam quase 25% de toda a vida oceânica. Em outras palavras, eles são algo muito importante. É por isso que o que está acontecendo agora é ainda mais assustador. O aumento da temperatura dos oceanos levou à morte de mais de 50% dos recifes de corais globais nos últimos 30 anos. E se a tendência continuar, a previsão é de que 90% deles possam desaparecer no próximo século. Como os recifes naturais continuam a ser erodidos pelas mudanças climáticas, muitos acreditam que precisamos encontrar soluções artificiais para substituí-los. Já viu onde isso vai dar, né? Os recifes artificiais dão às algas e aos corais algo em que se agarrar, além de servirem de abrigo e local de reprodução para peixes. Mas não é simples quanto despejar lixo no oceano e esperar que se crie um reino oceânico exuberante. Cerca de metade de todos os recifes artificiais tem pouco ou nenhum efeito no fomento do crescimento de vida marinha saudável. Para aumentar as chances, eles precisam fazer algumas coisas. Primeiro, precisam ser pesados. Um bom recife precisa conseguir resistir a tempestades e marés fortes. Dessa forma, eles não ficam rolando por aí, danificando o fundo do mar que já é delicado. Eles também devem ser feitos para durar. Não adianta usar algo que só vai durar alguns meses antes de se romper. Com isso em mente, um candidato parecia perfeito para as necessidades da MTA. Isso mesmo, os Redbirds. Mas e todo aquele amianto mortal? Bem, embora a MTA o tenha considerado muito tóxico para os humanos, eles disseram que provavelmente não afetaria a vida marinha. Mas nem todos estavam tão convencidos. Alguns grupos ambientalistas apontaram para artigos científicos que sugeriam que mesmo uma pequena quantidade de amianto era suficiente para envenenar corais e peixes. É compreensível que o público ficou desanimado com isso, e o progresso fracassou pelos próximos 2 anos enquanto os funcionários da MTA se dedicavam a cada detalhe do projeto. Se tudo desse errado e os carros acabassem exterminando a vida marinha local, nenhum funcionário da MTA ia gostar de enfrentar a multidão enfurecida que os esperaria. Apesar disso, aos poucos o plano começou a receber apoio de vários grupos, incluindo a Guarda Costeira dos Estados Unidos e a Agência de Proteção Ambiental. Com a ajuda deles, em 2001 o cenário estava pronto para prosseguir com o grande plano. Só que em vez das águas de Nova York, que não foram aprovadas pelo estado, os carros seriam despejados em partes do oceano pertencentes a outros estados dispostos, como Nova Jersey e Delaware. Primeiramente, eles limparam os vagões de qualquer gordura tóxica e removeram os plásticos degradáveis e outros materiais soltos que pudessem poluir o oceano. Em seguida, removeram as portas e janelas para que nada obstruísse o acesso. Depois disso, os carros foram içados em barcaças e levados para o mar. Mas uma vez no oceano, não foi tão fácil quanto escolher um lugar aleatório e jogá-los no mar. Grande parte do fundo do oceano de Nova Jersey é composto de areia fofa e lamacenta.
Se você jogasse algo bem pesado em cima dele, tipo, sei lá, um vagão de trem, ele poderia ser engolido tipo areia movediça. Para evitar isso, eles usaram um sistema chamado mapeamento excludente. Basicamente, era só uma maneira de ajudá-los a evitar pontos ruins de recifes, considerando fatores como a profundidade da água, a quantidade de peixes na área e a distância de outros recifes e naufrágios. Afinal, o último lugar onde você quer largar o seu recife novinho em folha é em cima de um já existente. Bem, depois de uma busca cuidadosa, eles encontraram alguns locais perfeitos. Tudo o que restava agora era deixar os Redbirds caírem. Nos 10 anos seguintes, a MTA lançou quase 900 vagões no Oceano Atlântico, de Nova Jersey a Delaware, onde mergulharam de 24 a 40 metros até o fundo. Os 400 vagões restantes foram lançados nas águas perto da Virgínia, Carolina do Sul e Geórgia. Do fundo árido do oceano, os vagões parecem ter sido transportados para outro mundo. Mas será que essa aposta valeu a pena? Valeu sim. Eis que não demorou muito para que todo tipo de vida marinha começasse a se instalar lá. Além dos mexilhões azuis, presos às paredes e ao chão, os vagões também atraíram cerca de 40 espécies diferentes de invertebrados, incluindo camarões, siris e minhocas. E esse novo ecossistema estava só começando. Conforme as correntes baixas atingiam os vagões do trem, isso causava algo chamado ressurgência. É onde a água fria do fundo do oceano batia contra as paredes dos vagões, levantando e dispersando uma grande quantidade de nutrientes do fundo arenoso, os quais os peixes menores adoram. Em apenas alguns meses, os vagões se transformaram dramaticamente em um buffet para peixes pequenos, com impressionantes 400 vezes mais comida por metro quadrado dentro e ao redor deles do que em qualquer outro lugar da área. O plano funcionou melhor do que qualquer um poderia imaginar, e a comida não era a única razão pela qual a vida marinha vinha em bandos. Os vagões também forneciam abrigo e proteção contra predadores famintos. Enquanto peixes pequenos conseguiam nadar facilmente para dentro pelas portas abertas, para os grandes era impossível segui-los. Além disso, a estrutura lisa dos vagões fornecia uma base ideal para algas e cracas, que por sua vez atraíam ainda mais vida marinha em busca de presas. Um ano após o lançamento dos primeiros vagões, peixes maiores, como o robalo negro e o peixe balista, também fizeram dos vagões seu lar, e depois deles, predadores como os golfinhos começaram a migrar em direção a um novo recife em busca de alimento. 2 anos após Nova Jersey receber seus primeiros vagões, o Departamento de Proteção Ambiental descobriu que uma média de 323 peixes usavam cada um deles como alimento e abrigo. Isso significa que dos 600 vagões afundados somente em Nova Jersey, havia impressionantes 193 mil peixes dependendo dessas novas estruturas. E isso sem contar os outros 700 vagões afundados em outros lugares. 5 anos depois, os vagões já estavam totalmente adaptados, com uma nova comunidade diversificada de vida marinha, que surge e desaparece dependendo da estação. E lembra que eu estava falando de corais antes? Bem, os outros trens não ofereciam só um santuário para peixes, eles também tinham um exterior resistente o suficiente para que os corais crescessem. E eles cresceram. Depois de mais de 20 anos no oceano, os carros estavam quase irreconhecíveis por causa de toda essa nova vida, e se tornaram um espetáculo para mergulhadores aventureiros que queriam conferir essa visão. Embora alguns tenham se perdido por causa dos elementos ao longo do caminho, mais de 60% deles continuavam firmes. Ao que tudo indica, o experimento do Redbird foi um sucesso total, provando que todos os críticos estavam errados. Mas espera aí que eu deixei para trás uma parte importante dessa história. A MTA não apenas abandonou os Redbirds, eles também usaram seu irmão mais novo, os Brightliners, lançados em 1964. Apenas 2 anos após o Redbird, os Brightliners tinham um exterior de aço inoxidável, mas de resto eram bem semelhantes. Então, quando também foram desativados, cerca de 1000 Brightliners foram enviados para o seu túmulo aquático. A expectativa para esses santuários prateados era alta, não só por causa do sucesso inicial dos Redbirds, mas porque os especialistas acreditavam que os Brightliners iam resistir ainda mais. Em tese, o seu exterior de aço inoxidável o tornaria bem mais resistente à corrosão do que o aço carbono do Redbird, a ponto de durarem respeitáveis 10 anos a mais. E assim, em abril de 2008, cerca de 1000 desses vagões cromados foram enviados para abrigar as criaturas das profundezas. Exceto nos lugares onde o Redbird havia funcionado, o Brightliner foi um desastre absoluto. Depois de alguns meses na água, o metal já havia começado a se desintegrar. Mas como isso é possível? Aparentemente devido a 2 grandes descuidos. O primeiro foi o icônico design prateado dos vagões. Embora tivessem o exterior de aço inoxidável, era na verdade só uma camada de aço inoxidável soldada a uma estrutura de aço carbono. Isso significa que as 2 peças de metal foram soldadas apenas em certos pontos, deixando um pequeno vão entre elas. Então, quando os trens afundaram, a água salgada começou a se infiltrar nesse vão, fazendo com que as paredes corroessem
corroessem mais rapidamente e inevitavelmente se desintegrassem. Outro grande problema era o padrão ondulado aparentemente inofensivo do trem. As ondas da correnteza que batiam no vagão ficavam presas mais nesses vagões do que nos Redbirds que eram lisos, e acabavam puxando o metal e o descascando, tipo uma banana de metal gigante. E assim, um trem que deveria durar mais de 25 anos, foi transformado em escombros em apenas alguns meses. Irritados e decepcionados, o estado de Nova Jersey cancelou um pedido que havia feito de mais 500. Uma total decepção, mas nem tudo é tristeza e lamentação. Embora os trens tenham quebrado muito mais rápido que o esperado, os escombros ainda ofereciam um abrigo para criaturas do fundo do mar. Deixando os Brightliners de lado, o projeto do vagão ainda era considerado um sucesso. Além de incentivar a pesca, muitos mergulhadores iam visitá-los, impulsionando o turismo e gerando interesse particular na costa de Nova Jersey, a qual mal recebia atenção antes. A costa do Garden State tem um fundo arenoso muito plano. Isso ocorre porque as águas tropicais são normalmente o ambiente ideal para a formação natural de recifes, enquanto as águas temperadas, como as de Nova Jersey, são muito mais vazias, com os peixes forçados a depender de pequenos afloramentos rochosos. Não é exatamente uma viagem tentadora para o mergulhador médio, por isso o estado sabia que precisava incrementar sua costa com recifes artificiais. Acredite ou não, projetos como esses vagões de trem podem gerar centenas de milhões de dólares e criar milhões de empregos nos setores de mergulho, pesca e turismo. Por enquanto, eles ainda contam com seus antigos Redbirds, mas embora os Redbirds tenham se mantido inteiros por mais tempo que o esperado, vai chegar uma hora que eles vão se desintegrar e vão ficar enterrados na areia. Mas e aí, o que vai acontecer com todos os peixes e corais que dependem deles para alimento e proteção? Bom, tenho certeza de que existem alguns vagões que podem substituir os mais antigos. Em 2024, a Autoridade Metropolitana de Transporte Rápido da Geórgia lançou vagões de trem recém-aposentados no Atlântico, com planos já em andamento para aposentar outros 6, nesse funeral estilo viking. Mas isso não é nem de longe suficiente para substituir todos os vagões antigos lá embaixo, e é muito improvável que a MTA insista em usar vagões de trem nessa escala de novo. Os vagões modernos são feitos de material que pode ser facilmente transformado em sucata, sem precisar de um projeto arriscado de reequipamento. Combinando isso com o fato de que eles contêm mais plástico e circuitos que os vagões antigos, temos uma receita para coisas que não queremos jogar fora. Mas sem um estoque de vagões antigos por aí, o que poderia ser feito? Seja o que for, precisa ser feito rápido. Com os últimos vagões do metrô sendo jogados ao mar por volta de 2010, isso significa que, na melhor das hipóteses, temos cerca de 10 anos até que os vagões Redbird restantes se desfaçam completamente. Um morador de Nova Jersey teve uma solução ousada, ainda que pouco convencional. Em 2012, o biólogo marinho e artista Chris Wojcik construiu uma estátua enorme de concreto de 14 metros de comprimento e mais de 11 toneladas, no formato de um caranguejo ferradura. Sim, parece perfeitamente normal. Custando cerca de 96 mil dólares, Chris e 2 amigos passaram 6 semanas trabalhando nessa escultura gigantesca, e tudo para que pudessem afundá-la 7.500 metros da costa de Mentoloking. Esse esforço monumental não foi só para o bem dos peixes. Chris estava tentando colocar o seu nome no Guinness Book. Afinal, por que não, né? Mas por que um caranguejo ferradura? Simplesmente porque Chris amava essa criatura. E Nova Jersey tem uma das populações de caranguejo ferradura mais densas do mundo. Embora a construção do recife gigante tenha levado só algumas semanas, definir uma data exata para o afundamento acabou sendo bem mais difícil. Chris esperou durante meses, cancelando uma vez em julho por causa das tempestades. Mas no final de agosto, parecia que a hora do caranguejo finalmente tinha chegado. A estátua foi colocada em um par de barcaças de 15 metros e levada ao mar para o seu adeus. Mas assim que estava sendo baixada para a água, aconteceu a única coisa que ninguém queria. As cintas de suporte que prendiam a estátua à barcaça tinham se rompido. O enorme caranguejo escorregou e despencou pela água até o fundo, onde se estilhaçou com o impacto. Chris ficou arrasado. E para piorar a situação, a barcaça vazia seguiu o exemplo, caindo sobre o que restava e esmagando a estátua ainda mais. Agora, tudo que resta desse impressionante trabalho artesanal é uma pilha de pedras quebradas e uma barcaça vazia, o suficiente para fazer você chorar. Pelo menos, as pedras ainda oferecem algum abrigo para a vida marinha, assim como os Brightliners. E mesmo
mesmo apesar da quebra, Chris ainda conquistou um recorde por fazer a maior escultura subaquática do mundo. Então, nada mal. De qualquer forma, um único caranguejo de concreto não ia ter feito muita coisa. Se a costa de Nova Jersey fosse substituir todos aqueles vagões de trem antigos, eles iam precisar pensar em algo grande, algo muito grande. Já pensou se existissem outros transportes públicos com formato parecido para serem explorados? Bom, se a gente seguir uns 14 mil quilômetros para sudeste, indo até o Sri Lanka, eles poderiam ter tido a ideia perfeita. Em 2020, o governo do Sri Lanka iniciou um novo e empolgante programa de recifes artificiais, usando não vagões de trem, e sim, algum palpite? Isso aí, ônibus. Sim, eles pegaram cerca de 20 ônibus desativados da Ceylon Transport e os jogaram no oceano perto de Neduntevo, uma pequena ilha tropical a 35 quilômetros do continente. O objetivo era nutrir a vida marinha local e, ao mesmo tempo, desobstruir o país. Mas como é que foi? Bem, os primeiros resultados parecem mostrar que o projeto foi um sucesso. Mais peixes foram atraídos para a área, levando a maiores taxas de reprodução e, consequentemente, melhores rendimentos para os pescadores. Então foi tudo muito fácil, né? Não exatamente. Nem todo mundo ficou satisfeito com esses novos recifes. Alguns singaleses recorreram às redes sociais, afirmando com raiva que seria melhor vender os ônibus como sucata ou consertá-los e usá-los em escolas, o que talvez fosse verdade, mas considerando que passaram os últimos anos apodrecendo em garagens de ônibus, isso ia precisar de muito mais tempo e dinheiro, e a maioria dessas postagens nem sequer reconhece o impacto positivo que um recife artificial pode ter na natureza e na economia do país. Mesmo assim, não são só os moradores locais que têm problemas. O Recife abriu uma grande caixa de Pandora com a Índia, país vizinho do Sri Lanka. Pescadores em Tamil Nadu reclamaram ironicamente que, em vez de ajudar o seu sustento, os ônibus só os prejudicaram. Isso se deve à pesca de arrasto pelo fundo, que é um método de pesca controverso que eles usam. A pesca de arrasto pelo fundo consiste em prender uma grande rede a um barco e arrastá-la pelo fundo do oceano. À primeira vista, isso pode parecer uma maneira muito eficiente de pegar muitos peixes, mas na verdade é incrivelmente prejudicial. Não só destrói o fundo do oceano e danifica corais preciosos, como também acaba capturando peixes subdesenvolvidos, que ficam próximos ao solo por segurança. E se isso ainda não parece tão ruim, a pesca de arrasto também tem o péssimo hábito de agitar e liberar carbono prejudicial do fundo do mar para a água. Todos os anos, a quantidade astronômica de 1,1 bilhão de toneladas de carbono é revolvida, o que se aproxima das emissões anuais de toda a indústria da aviação. Além disso, cerca de 60% desse carbono vai acabar na atmosfera e contribuir para o aquecimento global, enquanto o restante vai se dissipar pela água e contribuir para a acidificação dos oceanos, o que não é nada bom para a vida marinha. Embora a pesca de arrasto tenha sido proibida na Índia, muitas pessoas seguem com essa prática prejudicial atualmente, com mais da metade dos peixes da Índia capturados com esse método. Os críticos dos recifes artificiais do Sri Lanka apoiam a pesca de arrasto de fundo e argumentam que os ônibus podem se arrastar para as águas indianas, danificando suas redes de pesca, o que eu espero que aconteça. De qualquer forma, os ônibus podem ser uma opção para Nova Jersey explorar ou substituir os vagões de trem antigos, se tiver algum para se livrar. Com todos esses projetos fracassados e controvérsias, é uma surpresa que recifes realmente sejam construídos. Vamos lá, existe algum lugar com um programa de recifes realmente bem sucedido? Pior é que sim, e para minha surpresa esse lugar é a Flórida, famoso por mais do que apenas jacarés e criaturas excêntricas. O estado ensolarado também abriga o maior número de recifes artificiais do mundo. Mais de 4 mil deles foram espalhados pela costa da Flórida desde a década de 40, compostos principalmente por navios e barcaças naufragados, e eles estão prestes a concluir o seu maior projeto de recife até agora. Eu tô falando do maior recife artificial da história. Eis que surge o USS United States, um transatlântico de mais de 300 metros, construído na década de 1950. Ele é maior que o Titanic. Esse navio gigante já foi considerado o transatlântico mais rápido do mundo, viajando de Nova York à Inglaterra em apenas 3 dias. Apesar da sua reputação veloz, o United States foi aposentado em 1996 e está atracado na Filadélfia há quase 30 anos, mas em breve vai fazer sua jornada final para o condado de Okaloosa, na Flórida, para ser transformado no maior recife artificial do mundo. Talvez até já tenha sido, depende de quando você está assistindo. Espera-se que o novo naufrágio seja a joia da coroa incrustada de cracas do programa de recifes da Flórida, apesar de estar localizado perto de outros 500 recifes artificiais. Esperamos que tudo ocorra conforme planejado. Ainda assim, é meio triste ver um pedaço enorme da história afundando sob as ondas, mas assim como os Redbirds, transformar algo em um recife submarino pode, na verdade, ajudar a chamar mais atenção. É só olhar para o que se esconde nas profundezas das Ilhas Marshall. Submerso no atol de Kwajalein, uma lagoa de 40 metros cercada por pequenas
nas ilhas, você vai encontrar uma das maiores coleções de aeronaves da Segunda Guerra Mundial que existe. Mas embora uma vasta variedade de peixes e corais tenha reivindicado esse lugar como seu, eles não foram fundados com esse propósito, e também não foram caças inimigos que os derrubaram. Foi a própria Marinha dos Estados Unidos. Deixa eu explicar. Os Estados Unidos tomaram com sucesso a ilha de Kwajalein do Japão em 1944. De lá, os Estados Unidos montaram seu próprio campo de aviação e começaram a operar na ilha até o fim da guerra. Mas quando chegou a hora de fazer as malas e partir, eles ainda tinham todos aqueles aviões. Então, em vez do trabalho caro e demorado de carregá-los para casa, a Marinha decidiu ir pela opção mais fácil, jogá-los direto no atol. Apesar do que possa parecer, a essa altura você já deve saber que essa foi uma ótima medida para o meio ambiente e para os mergulhadores também. Vista o seu equipamento de mergulho, e você vai encontrar os restos em decomposição de alguns dos aviões aliados mais icônicos da Segunda Guerra. Aeronaves icônicas, como o bombardeiro B-25 e o Vought for You Corsair, são agora paraísos para peixes e corais abundantes. E embora não tenham sido descartados pensando nos habitantes do oceano, a mudança transformou a área em um importante ponto turístico. E eu devo admitir que é legal demais ver esses aviões antigos ganhando vida nova. Mas, sem querer desviar do assunto, a questão é, como é que qualquer uma dessas coisas se sairia substituindo os vagões de trem de Nova Jersey? Bem, a menos que museus de guerra em todo o país decidam se livrar de um monte de aviões extras, acho que a gente pode riscar com segurança os veículos da Segunda Guerra da lista. Ah, e tem o Chris e os seus caranguejos ferradura. Mesmo que ele trabalhasse dia e noite para criar um pelotão inteiro desses artrópodes, ainda não ia ser o suficiente para compensar a perda dos vagões. Isso nos deixaria com apenas duas opções, navios e ônibus. Mas embora esses possam se sair melhor, inevitavelmente vão sofrer o mesmo destino dos Redbirds, perecendo com o tempo e nos colocando de volta na mesma situação. E se você quer saber o que eu acho, não importa o que acabem afundando, Nova Jersey e outros lugares ao redor do mundo deveriam combinar novos projetos de recifes artificiais com programas mais abrangentes de gerenciamento de recifes. Isso significa impor regras claras contra práticas que danificam o habitat, como a pesca de arrasto em recifes e a pesca predatória, além de adotar medidas mais específicas para combater as mudanças climáticas. Com essas medidas, talvez a gente possa começar a desfazer os danos já causados aos oceanos. Caso contrário, pode ser tarde demais. E assim chegamos ao fim do vídeo. E você, tem alguma ideia do que poderia ser usado para fazer o recife artificial perfeito? E que tal as soluções de longo prazo para mudanças climáticas? Me conta o que você acha aí nos comentários e até a próxima!